Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos trazer mais uma aula do ESG 1 para complementar as aulas anteriores em decorrência da nova apostila da Federação Espírita Brasileira, que acrescentou alguns temas que não existiam na primeira apostila. E hoje nós vamos estudar sobre a missão espiritual do Brasil e também sobre alguns expoentes do Espiritismo. Então, meus queridos amigos, vamos entender por que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, qual a sua missão e qual também a nossa missão, a nossa responsabilidade, já que estamos aqui no Brasil. E vamos também entender a colaboração de grandes nomes que vieram fortalecer, consolidar a doutrina espírita em nosso país. Por isso, você está convidado a assistir conosco a aula de hoje. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso ESG Tomo 1, nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Queridos amigos, nós vamos hoje estudar mais um tema que não estava na apostila inicial da FEB e que foi acrescentada na nova apostila. Vamos estudar sobre a missão espiritual do Brasil e os expoentes do espiritismo no Brasil, tá? Os outros temas, repito, os outros temas que foram acrescentados na nova apostila da FEB se encontram no ESG 3, tá? Que vai falar sobre Centro Espírita, Movimento de Unificação Espírita. Esse conteúdo estava na apostila do módulo do tomo único, tá? E nós já demos esse conteúdo na nossa playlist do ESG 3, que é, na verdade, o tomo único, tá? Então, nós só estamos acrescentando aqui no ESG 1 aqueles assuntos que não constavam nem no módulo 1, nem no módulo 2 e nem no tomo único, no módulo do tomo único, nas apostilas anteriores. Então, com essa aula que nós vamos dar hoje, Missão Espiritual do Brasil e Expoentes do Espiritismo no Brasil, nós vamos finalizar as aulas faltantes do ESG 1, perfeito? Bom, qual é o objetivo específico do nosso estudo? Vamos discutir sobre a missão espiritual do Brasil, refletir sobre as responsabilidades do espírita no contexto dessa missão, responsabilidade de todos nós. Vamos analisar a contribuição dos principais vultos espíritas do Brasil para o trabalho de unificação do movimento espírita. E vamos refletir sobre a importância do trabalho de alguns vultos espíritas no Brasil em prol da unificação do movimento espírita. Então, iniciando a missão espiritual do Brasil, a nossa base de estudo de análise é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. É nesse livro que nós temos a oportunidade de conhecer com mais detalhamento a missão espiritual do Brasil. Então vamos iniciar exatamente essa análise para nós compreendermos a responsabilidade que nós, que aqui estamos, também temos neste processo. Então, o espírito Humberto de Campos relata que no último quartel do século XIV, Jesus, acompanhado de vários espíritos luminosos, visitou o nosso planeta, com vistas a observar os progressos do Evangelho nos corações humanos, tá? E nessa visita, ele realmente, nós vamos ver isso na sequência, ele vai perceber que a humanidade está ainda muito aquém do objetivo maior de todos nós, que é a evolução, que é o progresso. Se nós hoje, 2000 anos ainda estamos bem aquém, o que dirá naquele século, tá? Então, Jesus veio aqui para analisar, observar o nosso progresso. E aí,
ele diz aqui, ainda no nosso livro, diz: mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes, e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repleta dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão, procurou o Senhor os remanescentes da obra de um dos seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Úmbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Então, essa foi a observação do mestre quando aqui chegou. Percebeu ainda que as almas humanas, as criaturas humanas ainda estavam repletas de orgulho, de egoísmo, de impenitência. Então imaginemos quão triste não ficou também o mestre ao perceber que da sua mensagem de amor pouco havia ficado. Pois muito bem, segundo Humberto de Campos, quando ele esteve aqui na Terra e se deparou com essa verdade, ele estava ali conversando com Eliu, que era um dos espíritos também abnegados e bondosos que vieram com Jesus ao planeta Terra. E aí diz Jesus: Eliu, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Então, naquele momento, Jesus, entristecido, em profunda amargura, observa que eles tiveram a oportunidade de aprender pelo amor o caminho do bem. Jesus pessoalmente esteve na Terra dando-nos esse exemplo de amor e de bondade. Mas, como nós não havíamos aproveitado as orientações e os exemplos, Jesus disse: infelizmente não vejo senão o caminho do sofrimento, que é a dor depuradora que nos chega e realmente nos transforma, porque aí consegue fazer muitas vezes e sempre a transformação necessária para que possamos caminhar e evoluir. Então Jesus, neste momento, coloca essa situação para Eliu. E vamos ver o que Eliu sugere ao mestre querido nesse momento. Senhor, se esses povos infelizes, isso é Eliu falando com Jesus, Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. E o Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas. Vejam que naquele momento Eliu
sugeriu ao mestre que ele pudesse buscar novas terras, os continentes ainda ignorados, já que o velho mundo estava ainda muito contaminado pelo ódio, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela intemperança, que ele pudesse talvez colocar a semente da cristandade, do amor nos novos continentes. E aí, diante dessa sugestão, eles vieram conhecer o continente americano, vieram conhecer a região do nosso Brasil. E aí, queridos amigos, nós percebemos que esse foi o momento que começou, que startou a missão espiritual do Brasil. Neste momento, Jesus questionou a Eliú: Eliú, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, diz Eliú, de onde se veem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul. Ele estava se referindo ao Brasil. Então eles chegaram no continente americano e Jesus estava ali questionando exatamente onde ficava a região, o recanto planetário, como ele diz, que seria no infinito o símbolo da redenção humana. E aí ele conhece as terras brasileiras. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova que seria mais tarde o Brasil. Desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim da constelação de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Vejam, queridos amigos, que naquele momento, ali no século XIV, Jesus escolheu o nosso Brasil para que aqui ele pudesse implantar novamente a árvore do seu evangelho, para que o povo aqui novo, mais unido e pautado pelo amor, pelas orientações evangélicas, pelos valores mais enobrecidos, que pudesse ajudar o planeta na sua espiritualização, na sua humanização, na sua evangelização. E disse Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E aí ele diz a Eliú: tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. E ele reencarnou sendo o infante de Sagres, que teve um papel fundamental exatamente para que se pudesse, através dos oceanos, buscar os novos continentes. Então era importante, muito importante, o trabalho de Eliú. Então ele diz: instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. E aí, queridos amigos, nós estamos vendo que a missão do Brasil começou a ser realmente traçada, encadeada por Jesus. E é o que nós vamos ver, e nos diz Humberto de Campos. A partir desta decisão, toda a espiritualidade superior passou a cuidar, olhar, avaliar com muita atenção e muito afinco todos os acontecimentos que ocorreram no Brasil. Então o Brasil ele ficou sendo realmente cuidado de perto pela espiritualidade superior, porque eles precisavam manter e trabalhar junto, claro, junto à espiritualidade superior, mas eles precisavam manter
a coesão do Brasil, precisavam manter o território brasileiro. O nosso Brasil, ele tem ali, ele lembra um formato de um coração. Ele não podia perder terras para que não houvesse a desconfiguração dessa sua forma geográfica. Tudo isso foi pensado, foi trabalhado, foi cuidado pelo mestre. Mas continuando, disse o mestre: aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes desta terra nova, destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Elio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Que lindo, não é verdade? Que emocionante termos a oportunidade de conhecer a missão e a história espiritual do Brasil. Que bom termos a oportunidade de, com o espírito Humberto de Campos, conhecer mais a miúde essa missão e, consequentemente, a nossa também. Então vejam que Jesus trabalhou a união das raças africanas, juntamente com os indígenas, juntamente com outros espíritos que vieram mais tarde também para auxiliar no Brasil. Então, tudo foi pensado, as raças, os povos que aqui estariam e que dariam início à raça, na realidade, à cultura e ao nosso Brasil, nada foi ao acaso. Tudo foi pensado e trabalhado pelo mestre. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida, e juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com os seus sacrifícios e os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. E essa forma geográfica não poderia se perder. E a espiritualidade, sob, claro, a orientação do mestre, trabalhou para que a nossa forma geográfica se mantivesse. Até hoje, o nosso Brasil não perdeu o território. Então, todos os estudiosos que percorreram o Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, esse que nós estamos estudando hoje. O Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Então, aqueles estudiosos, aquelas pessoas que chegavam no Brasil, se encantavam pela sua extensão, não podiam imaginar
o Brasil espiritual. A missão, o trabalho, o empenho, a dedicação da espiritualidade superior de falanges de espíritos que trabalhavam para que o Brasil, reunindo raças resignadas, flageladas, sofridas, que reunindo essas raças, nós pudéssemos trabalhar em nosso coração o amor, a humildade, o perdão, a fraternidade, a união. E percebam, queridos amigos, que o Brasil, ele realmente é um país que tem uma miscigenação muito grande. E assim tem que ser, porque o Brasil, ele acolhe com muito carinho todos os povos, todas as nações, porque nós somos irmãos uns dos outros. E essa é a tarefa do nosso Brasil. A nossa tarefa, para que nós possamos ser coração do mundo, pátria do Evangelho, precisamos essencialmente amar. O amor precisa ser a pedra de toque das nossas vidas, do nosso país, de cada um de nós. Então, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Vejam aí então, nós acolhemos as diferenças. Separatividade? Não. União, fraternidade, caridade e amor? Sim. Talvez você esteja pensando, mas Evelyn, tem tanta maldade, tanta desunião ainda na Terra? Sim, é verdade. Por isso que o nosso trabalho é importante. Nós já sabemos a missão do nosso Brasil, mas com certeza essa missão ela se faz, ela se realiza, ela se concretiza através de mãos que trabalham, através de corações dedicados que se empenham para que essa missão aconteça. E perceba aí a nossa responsabilidade. Cada um de nós que aqui está no Brasil, que aceitou o compromisso de nascer nesta terra, tem também a missão de concretizar aquilo que o Mestre pensou. Nós todos somos guerreiros do seu Evangelho. E será que nós estamos realmente vivenciando esta luta pelo amor, pela caridade, pela união? Será que de fato nós aceitamos essa missão e estamos hoje vivenciando-a em nossas vidas? Ou ela ficou apenas na nossa mente, mas ela não transformou o nosso coração? Percebam que a nossa tarefa não deve ser transposta, repassada para o outro. Não. Cada um de nós tem um compromisso. Cada um de nós assumiu uma responsabilidade. E agora, neste momento, é a hora de colocarmos em prática aquilo que nos propusemos a fazer. Segundo o espírito Humberto de Campos, a partir do instante em que o Cristo decidiu transportar a árvore do seu evangelho para a terra do cruzeiro, a espiritualidade superior conduziu diretamente os destinos da nossa pátria, preservando-a dos eventos que pudessem comprometer-lhe a missão. Vejam que a espiritualidade, faz a parte dela e nós precisamos fazer a nossa. Todos os acontecimentos da história do Brasil estiveram sob a supervisão direta das entidades elevadas, do descobrimento à proclamação da República, a integridade do imenso território brasileiro, mantendo-lhe o mesmo formato de coração, trabalhando sempre por nós com empenho, com dedicação. Queridos amigos, quando nós temos a oportunidade de aprender, como por exemplo agora, em função, graças às informações trazidas pelo Humberto de Campos, e que nós percebemos
que o mestre e os benfeitores espirituais, a falange de espíritos superiores, né, trabalham o tempo todo, incessantemente por nós. Jesus não para de trabalhar, as falanges espirituais não param de se dedicar, os nossos espíritos amigos, protetores, trabalhando incessantemente, ou seja, a espiritualidade amiga num trabalho constante, permanente em nosso benefício. Fica difícil nós ainda querermos manter a nossa condição ociosa, mantermos realmente os nossos braços cruzados, a nossa preguiça e não caminharmos. Meus queridos amigos, eles fazem tanto por nós, trabalham tanto, que nós precisamos realmente também sair dessa condição, muitas vezes, de comodidade que nós nos colocamos. Não dá mais para nós continuarmos fazendo isso. Eu fico envergonhada, e eu acredito que vocês também, ao percebermos tudo isso e nós não mudarmos. Nós continuarmos presos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, às nossas vaidades, aos nossos interesses pessoais, só pensando em nós, em nós, em nós. Não dá mais para nós fazermos isso. Não dá para deixarmos de estudar, adquirirmos o conhecimento que nos liberta, que nos ajuda no entendimento. Não dá mais para deixarmos de procurar trabalhar a nossa reforma íntima. Meus amigos, não dá. Isso nós fizemos no passado, mas hoje a nossa postura tem que ser diferente. Bom, e continuando, o livro nos traz também a informação de que Dom Pedro II teve um papel importante nesse processo. Não foi escolhido o espírito que reencarnou na condição de Dom Pedro II, não foi escolhido ao acaso. Então diz, não se poderia, entretanto, enfocar a missão espiritual do Brasil sem ressaltar a figura ímpar de Dom Pedro II, uma das peças mais importantes dessa missão, incumbido que foi ele diretamente pelo Cristo de preparar o país para atingir a sua maioridade coletiva. O Espírito, longe-nos, aceitou o convite de Jesus para ser imperador do Brasil, até que o país atingisse a maioridade como nação. Vejam que coisa linda, o cuidado que o Mestre teve e tem conosco. E esse cuidado continua. Não pensemos que o nosso Brasil está esquecido por conta de tudo que nós vemos. Não está, queridos. Não está, queridos amigos. Essa renovação, esse trabalho vai acontecer, mas cabe a nós, como eu disse, trabalhar junto com o Mestre para que essa missão de fato se realize com êxito. Bom, à vista de tudo que foi exposto, compreende-se que a missão espiritual do Brasil consiste em ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, tal como revelado pelo Espírito Humberto de Campos. Cumpre ressaltar, entretanto, que longe de constituir privilégio imerecido de um povo, a missão se apresenta como um acréscimo de responsabilidade para todos os espíritos que têm a oportunidade grandiosa de reencarnar sob as luzes abençoadas da constelação do Cruzeiro. Grande responsabilidade, acréscimo de responsabilidade para todos nós que estamos tendo a oportunidade de reencarnar no Brasil. Vejam, queridos amigos, como ao estudar essa temática, a nossa mente, o nosso coração bate forte no sentido de dizer: e aí, você está fazendo a sua parte? Você está realmente trabalhando para que o Brasil possa ser verdadeiramente o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Isso depende de você também. Bom, meus queridos amigos, vamos falar agora então sobre os expoentes do Espiritismo no Brasil. Falamos sobre a missão espiritual do Brasil e vamos falar sobre alguns expoentes que trabalharam muito para que o Brasil pudesse realmente ser aquilo que precisa ser. Trabalharam, se dedicaram, se empenharam. Expoentes do Espiritismo no Brasil é uma oportunidade de nós também estudarmos esse tema, é uma oportunidade para que nós também nos inspiremos, para que nós possamos também trabalhar ainda com mais afinco e dedicação.
Então vamos estudar um pouquinho apenas, de Bezerra de Menezes, Angel Aguarode, Batuíra, Caibar Schutel, Lins de Vasconcelos e Viana de Carvalho, que se destacaram no trabalho de unificação do movimento espírita, deixando-nos exemplos significativos de amor e dedicação à causa. E aí, queridos amigos, essas informações que nós vamos trazer aqui, elas encontram-se na sua grande maioria no livro Grandes Espíritas do Brasil, pela editora FEB, do Zeus Wantuil. Perfeito? Bom, Bezerra de Menezes viveu de 1831 a 1900. Os primeiros passos do processo de unificação no Brasil foram dados por Bezerra de Menezes. Mas quem era, na realidade, Bezerra? Então, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há uma informação sobre Bezerra. Relata o autor espiritual que, ao final do primeiro reinado no Brasil, Ismael, que é a entidade protetora de nossa pátria, reuniu no espaço os seus companheiros de luta, conclamando-os a acentuarem o amparo aos corações humanos, atormentados pelas amarguras inerentes aos tempos de transição. Em dado momento da reunião, dirige-se Ismael a um dos seus mais dedicados e fiéis discípulos, assim falando: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza desta missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força da perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. E continua Ismael dizendo, que realmente esse espírito seria aquele grande discípulo conhecido como Adolfo Bezerra de Menezes. Então, daí a algum tempo, em 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Após alguns anos de existência, ele foi para o Rio de Janeiro, onde passou a atuar como médico devotado e ardoroso político, exercendo ambas as tarefas com a prudência e a sensatez dos espíritos superiores. Vejam que não é impossível trabalhar na política com honestidade, com prudência e com sensatez. Se esse é o desejo e a vontade, se há maturidade e entendimento espiritual para isso, tudo é possível. E Bezerra nos mostrou isso de forma maravilhosa, sempre devotado e sempre honesto e correto. Em 16 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes, ante um auditório de pessoas da melhor sociedade, proclamava solenemente a sua adesão ao Espiritismo. Foi o início de intensos anos de amplas atividades de divulgação da doutrina espírita pela palavra e pela escrita, inclusive com a publicação de várias obras literárias. Foi eleito por 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira. Vejam que Bezerra de Menezes teve coragem para externar a sua crença, a sua vontade de seguir e de trabalhar em prol da doutrina espírita, porque ele via nela realmente o Consolador prometido, as respostas para grandes males da humanidade. E aí ele começou realmente sempre com devoção,
com honestidade, com carinho, com muita humildade e amor pelo próximo, a trabalhar pela caridade, pelas pessoas e trabalhar pela doutrina também. Bezerra desprendeu-se do orbe em 11 de abril de 1900, tendo consolidado a sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da terra separar muitas vezes os trabalhadores humanos no seu terreno de ação, mas a sociedade benemérita, onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e de esclarecimento. O trabalho continua na terra ou na erraticidade. Chamado pelo povo o médico dos pobres, viveu e morreu modestamente, distribuindo com os necessitados tudo o que possuía. Então, Bezerra de Menezes, hoje, continua trabalhando por nós, muitas vezes se manifesta através do médium Divaldo Franco, sempre com mensagens tão oportunas, tão tocantes, tão emocionantes para o nosso coração, para nos ajudar no nosso trabalho de regeneração, de crescimento e de aprendizado. Bom, vamos dar seguimento agora com Angel Aguarrod. Ele viveu de 1860 a 1932. Nasceu na Espanha no dia 2 de outubro de 1860. De origem humilde e procedência católica, passou por inúmeras dificuldades em sua terra natal. Em 1880, interessou-se pelo espiritismo, estudando-o com afinco. Teve significativa atuação no movimento espírita em seu país, sendo um dos fundadores da União Espírita Kardeciana. Pode-se dizer que até 1905, ano em que se mudou para a Argentina, não houve ato importante do movimento espírita na Espanha de que ele não tivesse participado com outros grandes trabalhadores da unificação, como Amália Domingo Soler e demais pioneiros do movimento espírita espanhol. E continua dizendo, enquanto ele residiu na Argentina, trabalhou no movimento espírita do país, fundando duas instituições, Centro Amor e Ciência e a Liga Espírita Kardeciana de Propaganda, instituições que passou a dirigir. Em 1915, veio residir em Porto Alegre, incorporando-se à vida ativa do movimento espírita no Brasil, atuando em várias sociedades e na imprensa espírita. Iniciou intensa campanha com vistas à união dos espíritas rio-grandenses, campanha que se coroou de êxito com a fundação, em 17 de fevereiro de 1921, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, FERGS, cujos destinos estiveram sob sua direção até 1927. Fez parte do Conselho Federativo Nacional, era um obreiro que não descansava, dedicando-se inteiramente ao trabalho de unificação do movimento espírita, escritor do livro Grandes e Pequenos Problemas, da editora FEB. Vejam aí, queridos amigos, que Angel Aguarrod, desde quando ele conheceu a doutrina espírita mesmo lá na Espanha, ele já se dedicou, ele já se encantou, ele já se identificou com os princípios da doutrina espírita e ele já se sentiu ali chamado a trabalhar, chamado a colaborar, chamado a construir também um mundo melhor, trabalhando para que as pessoas que estivessem ali próximos a ele ou não tão próximos, mas que tivessem a oportunidade de conhecer a doutrina também e se esclarecerem. Vejam que foram espíritos que não deixaram de acolher, de receber, de enfrentar as suas missões, os seus trabalhos, os seus compromissos. Não se furtaram aquilo que tinham que fazer. Nós também não podemos nos furtar. Nós temos tantas condições, nós temos hoje tanto conhecimento, nós temos hoje as redes sociais, nós temos hoje inúmeras formas e mecanismos
de vivenciar a doutrina, não apenas em palavras, mas em vibrações, em pensamentos, em emoções, em atitudes. E assim como esses grandes nomes, nós também precisamos trabalhar. Mesmo que eu não possa fazer muito, faça pouco, mas faça. Nós precisamos, nós temos essa necessidade, nós somos imperfeitos e lembremos, será através do amor e da vivência do Evangelho que nós vamos crescer e evoluir. Falando agora sobre Batuíra, viveu de 1839 a 1909. Antônio Gonçalves da Silva era português de nascimento. Filho humilde de camponeses, emigrou com 11 anos para o Brasil, após ter apenas completado o curso primário, chegando ao Rio de Janeiro em 3 de janeiro de 1850. De início, trabalhou diligentemente como entregador de jornais, indo de um lado para o outro, qual uma narcega, que é uma ave pernalta e de voo ligeiro, que o povo chamava de Batuíra, daí a origem do seu apelido, Batuíra. Sempre muito ativo e empreendedor, foi aos poucos aumentando seus recursos a tal ponto de tornar-se um abastado proprietário. Quando ele conheceu a doutrina, vejam que interessante, conheceu a doutrina espírita após o falecimento repentino do filho único de sua segunda esposa, nela, na doutrina, encontrando o consolo. Assim como nós encontramos na doutrina o consolo para as nossas dores, Batuíra igualmente encontrou. Tão grande foi a paz que o Espiritismo lhe infundiu, que Batuíra imediatamente pôs mãos à obra no desejo ardente de que outros companheiros de labutas terrenas tivessem conhecimento daquela abençoada fonte de esperanças novas. Batuíra, sentindo a premente necessidade de um órgão para a propaganda, difusão e defesa da doutrina em São Paulo, adquiriu uma pequena tipografia, a que denominou Tipografia Espírita, e imprimiu, com a data de 20 de maio de 1890, o primeiro número de um periódico de 4 páginas, cujo diretor responsável foi ele próprio até o seu decesso. Mais uma vez aí mostrando o compromisso assumido e bem cumprido desses espíritos que conheceram a doutrina, se identificaram com ela e realmente trabalharam para que outros companheiros, para que outras pessoas também tivessem conhecimento da doutrina espírita, pudessem também conhecer uma doutrina que é tão consoladora. Quem de nós poderia dizer o contrário? A doutrina espírita ela é realmente consoladora, porque ela traz a resposta, o consolo, a esperança que muitas outras religiões, outras crenças não nos proporcionam. Também chamado, assim como Adolfo Bezerra de Menezes, de médico dos pobres. Então, vocês já imaginam também a dedicação dele à caridade. Então, Batuíra criou grupos e centros espíritas em São Paulo, Minas Gerais, Estado do Rio, os quais animava e assistia. Realizou conferências sobre diversos temas doutrinários em inúmeras cidades de vários estados. Espalhou gratuitamente prospectos e folhetos de propaganda do Espiritismo, por ele próprio impressos, e distribuiu milhares de livros pelo interior do país. Nunca se deixou abater pelas asperezas da jornada, tendo sido incontestavelmente um dos maiores propagandistas do Espiritismo no Brasil. Não se deixava abater, queridos amigos, pelas asperezas do caminho. Sempre haverá obstáculos, dificuldades, lutas, mas faz parte do processo. Nós precisamos dessas lutas, desses desafios, para crescermos. Através dessas provas, trabalhamos a nossa intelectualidade, trabalhamos a nossa inteligência, vamos buscando mecanismos de superá-los e assim vamos crescendo e evoluindo. Então não foi diferente com esses grandes nomes. Eles também tiveram as suas dificuldades, mas eles seguiram firmes no propósito que eles escolheram para si.
que era realmente viver os princípios, a orientação da doutrina espírita e divulgá-la, fazer com que ela realmente criasse corpo no nosso Brasil. Hoje, nós já estamos aqui numa situação muito mais cômoda, com tudo praticamente pronto, e nós estamos só usufruindo. Mas foram esses nomes que trabalharam para construir a base, para que realmente hoje a nossa situação, o nosso estudo, o nosso conhecimento fosse muito mais fácil, muito mais realmente tranquilo para nós. Batuíra, unida a outros confrades ilustres, constituiu na capital paulista, a 24 de maio de 1908, a União Espírita do Estado de São Paulo, que federaria todos os centros e grupos existentes no Estado. Da comissão executiva desta nova sociedade estadual, que pouco depois se filiava à Federação Espírita Brasileira, foi primeiro presidente o coronel Antônio Raposo de Almeida, ocupando Batuíra a vice-presidência até a sua desencarnação. Carregando sobre os ombros muitas responsabilidades, não sentiu que suas forças vitais se esgotavam rapidamente. Súbita enfermidade assalta-lhe o corpo e em poucos dias desencarna, na data de 22 de janeiro de 1909. Em todo o Brasil foi bastante lastimada a partida do denodado e operoso obreiro. Então vejam que ele também não media esforços para a propagação e a divulgação do trabalho evangélico. E assim, meus queridos amigos, nós vamos pouco a pouco vendo nesses nomes o exemplo, muitas vezes, que nós precisamos. Claro que nós temos em Jesus o nosso exemplo maior, será sempre o nosso exemplo maior. Mas nós temos muitos outros nomes também importantes. E vejam, não eram espíritos sublimados, espíritos perfeitos, espíritos superiores. Eram espíritos também que tinham as suas dúvidas, as suas lutas, os seus desafios, as suas imperfeições. Mas eles se dedicaram, eles acreditaram que eram capazes e fizeram a sua parte. E nós, mais uma vez, eu digo, também podemos fazer. Talvez não tanto, não precisa, façamos pouco, mas façamos. Não podemos deixar de fazer aquilo que nos cabe. Caibar Schutel, de 1868 a 1938. Caibar de Souza Schutel foi um dos maiores vultos do espiritismo brasileiro. Encarnado em 22 de setembro de 1868, na cidade do Rio de Janeiro, tornou-se incansável propagador da doutrina espírita, conseguindo realizar uma obra das mais admiráveis, revelando uma operosidade sem par e uma fé inquebrantável nos ideais reencarnacionistas. Por não gostar da vida da corte, rumou para o interior de São Paulo, localizando-se em Piracicaba e, por fim, em Matão, cidade em que, no ano de 1889, ocupou o cargo de primeiro presidente da Câmara Municipal. Em 15 de julho de 1905, Caibar Schutel funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o primeiro de toda aquela zona do estado. E, em 15 de agosto do mesmo ano, funda o jornal O Clarim. Não satisfeito, funda ainda, em colaboração com Luiz Carlos de Oliveira Borges, que lhe proporcionou recursos para o Mister, a Revista Internacional do Espiritismo. Esses órgãos continuam circulando e representam exemplos vivos de luta e perseverança. Sua atividade irradiava-se por todo o estado, por meio da escrita e da palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo, sendo chamado de pai da pobreza, pelo seu interesse em ajudar os necessitados sociais. Vejam que nós não estamos diante de pessoas que queriam crescer como homens, que buscavam a vaidade, que buscavam o reconhecimento do mundo. Não, queridos amigos, buscavam realmente vivenciar o Evangelho, divulgar, permitir a divulgação da doutrina, que ela crescesse, que ela ganhasse corpo, que ela fosse devidamente estruturada, mas
pensavam e trabalhavam pelo próximo. Então, não é à toa que recebem o título de pai da pobreza, médico dos pobres. Tudo isso realmente nos mostra que a caridade era algo que estava presente, constantemente presente na vida desses nomes, desses grandes nomes. Foi Caibar Schutel também autor de vários livros de teor espírita. Não poupava esforços em benefício da causa, sacrificando tempo, dinheiro e a própria saúde, tendo sido conhecido nos meios espíritas como o apóstolo de Matão. O seu desencarne foi sentido em todo o Brasil. Vamos agora conhecer Arthur Lins de Vasconcelos. De 1891 a 1957 foi o período de vida desse dedicado trabalhador aqui na Terra. Nasceu em 27 de março de 1891, na cidade de Teixeira, Alto Sertão da Paraíba do Norte. Depois de algum tempo no Nordeste, transferiu-se para a cidade de Curitiba, onde passou grande parte de sua existência. Aí, em Curitiba, iniciou seus estudos superiores, destacando-se por seu brilhantismo. Tinha muitas dúvidas acerca das diferenças sociais e as dificuldades da vida, interrogando-se a si mesmo sobre a razão de tantas desigualdades. Suas indagações, porém, somente seriam esclarecidas mais tarde, quando, pelas mãos de um amigo dedicado à causa espírita, tomou conhecimento do espiritismo. Tal fato ocorreu em 1912. E assim como Arthur Lins de Vasconcelos, muitos de nós também chegamos à doutrina espírita em função das dúvidas que nós temos em relação à vida, as diferenças sociais, as diferenças de vários matizes que nós vivenciamos e percebemos na Terra. E são dúvidas que nós precisamos ou gostaríamos de encontrar as respostas, e a doutrina espírita nos traz muitas das respostas que nós necessitamos. Foi o início do seu grandioso trabalho em prol da unificação do movimento espírita. Em 1915, como secretário-geral da Federação Espírita do Paraná, ele participava com a alma em regozijo da inauguração do albergue noturno daquela entidade. Em 1916, trabalhou ativamente no 2º Congresso Espírita Paranaense. Grande empreendedor, dedicou-se ao comércio madeireiro, enriquecendo e se tornando um homem milionário. Passou a devotar-se inteiramente ao espiritismo, a este oferecendo tudo o que lhe era possível. Vejam aí que ele teve uma prova, Arthur Lins de Vasconcelos, em sua vida. Ele se tornou milionário, tinha riqueza. Poderia ter feito como muitos fazem, poderia ter feito da riqueza a sua satisfação pessoal, trabalhado, utilizado aquela riqueza apenas para a satisfação do seu egoísmo. Mas não foi o que ele fez. Ele passou a utilizar, sim, a sua riqueza, mas em prol da doutrina espírita, a ela oferecendo tudo o que lhe era possível para que ela pudesse crescer realmente. Sua cooperação humanitária junto aos companheiros espíritas de vários estados foi multiforme, nos movimentos educativos da criança, no socorro às instituições de amparo à velhice e à infância abandonada, no empenho para a criação de lares infantis, sanatórios, hospitais, ginásios, creches, institutos de ensino e etc. Tudo em benefício do indivíduo e da coletividade, num trabalho contínuo que durou até os seus últimos dias de vida terrena. A maior glória de Lins, escreveu seu biógrafo, é não ter sido corrompido pelo fascínio do ouro. E vejam que realmente foi uma grande atitude, uma grande escolha correta que ele fez, porque não é fácil, nós sabemos disso, diante do fascínio do ouro,
muitos, não poucos, muitos caem realmente e pecam e voltam como falidos diante das suas provas, diante dos seus compromissos. E não foi o caso de Lins. Realmente, vejamos aí toda a cooperação humanitária, todo o trabalho que ele fez em benefício dos necessitados. Não esqueceu da caridade em momento algum. Em fevereiro de 1949, fundou a Ação Social Espírita. Era o maior sonho de sua vida. Instituição que se destinava ao trabalho social do espiritismo em todos os seus aspectos e sob todas as formas. Participou ativamente para a existência do Pacto Áureo, que buscou a unificação dos espíritas, e desencarnou em 21 de março de 1957. Que bonito o trabalho de Arthur Lins de Vasconcelos, não é? Enfim, que lindo o trabalho de todos eles, toda a dedicação que eles realmente tiveram para com a causa espírita. E vamos ver ainda Viana de Carvalho, que viveu de 1874 a 1926. Foi o Major Dr. Manuel Viana de Carvalho, um dos maiores tribunos espíritas no Brasil, destacando-se pela sua eloquência, erudição e destemor na pregação do espiritismo. Seu verbo inspirado, por meio de uma dicção impecável, de timbre sonoro e harmonioso, assumia às vezes tonalidades impressionantes, assomando-lhes aos lábios em tropos de empolgante beleza. Foi, na verdade, um mágico da palavra, esteta do sentimento e criador de sensibilidades, arrebanhando prosélitos e simpatizantes em sua peregrinação triunfante pelo Brasil afora. Então, com a sua eloquência, com a sua erudição, ele pregava o espiritismo e encantava. Porque nós sabemos, isso realmente é uma verdade. Quando nós ouvimos alguém falar com empolgação, com eloquência, realmente com entrega, com verdade, de algum tema, as pessoas que ouvem, elas ficam atraídas por aquilo que ouvem. Na realidade, nasce ali uma empatia muito grande daquele que ouve para com aquele que fala e, consequentemente, com o conteúdo que ele externa. Nasce naquelas pessoas que ouvem o desejo de saber mais, de aprender um pouco mais, de conhecer aquele tema que encanta e que eles ouviram com tamanho envolvimento, como ele diz aqui, né? Com tamanha mágica das palavras, como ele diz, foi na verdade um mágico das palavras. Então, aquela magia, aquela sensibilidade talvez que envolvia todos aqueles que ouviam Viana de Carvalho falar. Viana de Carvalho nasceu na cidade de Icó, Ceará, aos 10 de dezembro de 1874. Por volta dos 18 anos, tomou conhecimento da doutrina espírita, mas sua atividade de propagandista espírita só se intensifica quando vai para o Rio de Janeiro em 1895, no exercício da carreira militar, e liga-se ao Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil, que funcionava em terras cariocas. Em virtude de sua carreira militar, Viana de Carvalho teve a oportunidade de semear o espiritismo em diversas cidades brasileiras, do sul, centro e nordeste do país, prosseguindo em sua faina doutrinária, quer pela palavra, quer pela escrita. Além disso, fundava e reorganizava grupos espíritas onde se fizessem necessários. Vejam aí, será que foi o acaso que fez com que ele estivesse ou seguisse a carreira militar? Muito provavelmente não, porque não há o acaso no mundo. Mas, como ele viajava muito, ele teve a oportunidade de divulgar, de semear a doutrina espírita em diversas cidades brasileiras, de modo que o conteúdo espírita fosse conhecido por várias pessoas em todo o Brasil e conhecido por Viana de Carvalho, que tinha o dom da palavra. Então as pessoas ouviam ele falar sobre a doutrina espírita, se encantavam pela doutrina espírita, muito também em decorrência do trabalho dele, do empenho dele, da dedicação dele, e com isso ele pôde, como diz aqui, fundar, reorganizar grupos espíritas, ajudar na estruturação do espiritismo no Brasil como um todo. Bom,
Além disso, incentivou a criação em todas as sociedades espíritas de escolas de moral cristã destinadas às crianças, declarando que esse problema não deveria ser descurado. Querido e respeitado em todos os meios espíritas, desde os mais obscuros aos mais cultos, Viana procurou promover a unificação dos centros. Desencarnou em 13 de outubro de 1926. Na espiritualidade, continua trabalhando em prol da divulgação do espiritismo e da unificação do movimento espírita, em especial inspirando o médium Divaldo Pereira Franco. Falamos aqui um exemplo, é o livro Atualidade do Pensamento Espírita, trazido por Viana de Carvalho. Então vejam que ele não descurava das crianças, sabia da importância da educação evangélica às crianças para que se tornem pessoas melhores, adultos, honestos, cristãos, humanos, caridosos. Percebam aí o trabalho também e a grande dedicação de Viana de Carvalho. Meus queridos amigos, então, em suma, podemos dizer que Bezerra de Menezes, Angel Aguarrode, Batuíra, Caibar Schutel, Lins de Vasconcelos e Viana de Carvalho, todos eles são e foram, quando encarnados, incansáveis trabalhadores. São, de certo, luzes imperecíveis que aclararam os caminhos para o congraçamento da família espírita em torno do ideal da unificação. E continuam eles desbravando as terras dos corações, agora no mundo espiritual, inspirando-nos e fortalecendo-nos no cumprimento do dever. Certamente, eles nos inspiram, eles nos fortalecem, eles nos servem de exemplos para que nós também possamos trabalhar. Temos tanta energia, temos tanto conhecimento, temos tantos meios à nossa disposição que não podemos mais realmente retardar o processo de trabalho, de mudança, de reforma íntima, de vivência do Evangelho e do amor. Meus queridos amigos, eu só tenho a agradecer por mais uma aula. Muito obrigada por nos acompanhar. Que bom estarmos juntos novamente, estudando, aprendendo e adquirindo conhecimento. Você que está aqui finalizando também as atualizações do ESD 1, não esqueça que nós temos a playlist do ESD 2, temos a playlist do ESD, conhecido como ESD 3, mas é o tomo único, temos estudos variados, temos estudos das obras básicas, vamos agora iniciar o estudo do EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Temos então, queridos amigos, uma gama de informações para você, para que você possa conhecer a doutrina espírita, para que você possa aprender e para que esse conhecimento possa ajudá-lo na reforma íntima, na vivência do Evangelho, para que você possa sim ser uma pessoa melhor todos os dias. Meus queridos amigos, segue para você as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, todos os nossos estudos estão separados em playlists, é só você buscar a playlist do estudo que lhe interessa. Temos o nosso Instagram, siga-nos também no Instagram, nosso canal do Telegram, temos o nosso portal, o nosso site à sua disposição, temos os nossos e-mails de contato para dúvidas e outros questionamentos e igualmente o nosso WhatsApp, o nosso Telegram, segue aí o nosso número de contato para o diálogo fraterno, para dúvidas, esclarecimentos, enfim, é mais um meio de contato para você, para que você possa acessar o Conhecendo o Espiritismo. Perfeito? Meus amores, minha gratidão, sempre minha gratidão a você. Obrigada pela confiança, obrigada por seguir o Conhecendo o Espiritismo, obrigada por de alguma forma nos ajudar neste trabalho. Que você possa receber o nosso beijo carinhoso, que você possa ter um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e sempre sentir-se estimulado a estudar um pouco mais. Um grande abraço, um grande beijo, queridos amigos, e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.